O jornalista Reinaldo Azevedo deixou a revista Veja. E por quê? Porque foi flagrado num grampo telefônico conversando com Andréa Neves, a irmã de Aécio Neves, né? E o mais irônico é que na conversa estavam falando mal, diga-se de passagem, sobre uma reportagem da Veja, né, capa de revista, que falava sobre Aécio Neves, né? Então, os dois estavam lá indignados nessa conversa, falando mal da Operação Lava Jato, Aécio Neves falando mal do Janot, que o Janot está com pretensões de se candidatar, né, ao governo do estado de Minas Gerais, que ele está averiguando isso, né? Então, diante dessa situação, essa conversa acabou se tornando pública, né, transcrita, né, ela foi publicada de forma transcrita, e nós podemos então analisar ali o que ele estava conversando com a irmã do Aécio Neves. O Reinaldo Azevedo ainda disse no programa da Rede TV, lá junto com o Boris, né, que seja a Andréa Neves, seja o Aécio Neves, são fontes jornalísticas que ele tem o direito de conversar com quem ele quiser, que a justiça e ninguém pode interferir na sua liberdade de jornalista. Sim, isso é verdade, o jornalista dispõe de muitas fontes históricas, né, de muitas fontes jornalísticas, desculpem, se relaciona com muitas pessoas, é necessário assim para que disponha de informações para escrever sobre, para articular ideias e reflexões. Só que nesse caso me parece algo um tanto diferente, porque isso comprova sim que o Reinaldo Azevedo é um tucanão, né? Ele é um tucanão, né? Por mais que ele tente esconder isso, né? Por mais que ele tente esconder isso, é difícil ou impossível escondê-lo, notadamente a essa altura, né? Então ele pediu a saída aí da revista Veja, publicou, né, o seu último texto no seu blog, que esteve alojado, né, até o momento na revista Veja. Provavelmente ele vai alojar o seu blog em algum outro site, ou vai se tornar autônomo, independente, não sei o que vai acontecer daqui por diante. Mas nesse último texto, então, ele se despede dos seus leitores, né? Se explica novamente sobre algumas questões, né? E há tempos assim que o Reinaldo Azevedo tem uma bronca com a Operação Lava Jato, com o Rodrigo Janot, com o juiz Sérgio Moro, né? Porque esse pessoal estava chegando cada vez mais no PSDB, os queridinhos do Reinaldo Azevedo. Então, ele se sente incomodado ao ver o PSDB sendo investigado. Isso é fato. Isso é fato. Isso não pode ser negado, porque é uma verdade, é algo que pode ser constatado facilmente. Mexeu com o PSDB, o Reinaldo Azevedo, ele fica nervosinho. Ele fica nervosinho. Ele o defende e não disfarça muito bem, né? Ele não consegue disfarçar muito bem. Então, uma das perguntas que surge é a seguinte: será que o Reinaldo Azevedo saiu por conta própria da revista Veja e da Rádio Jovem Pan? Será que ele foi pressionado? Será que isso foi um acordo para que ele não fosse demitido, porque assim fica menos feio para ele? Ele pediu a demissão, mas de certa forma o proprietário da Veja, os proprietários da Veja ficaram numa situação delicada, tendo um dos seus principais jornalistas criticando o próprio meio de comunicação, né? Porque um chefe dificilmente gosta de ser criticado, notadamente o dono de um meio de comunicação que vê um dos seus jornalistas criticando uma matéria publicada pelo meio de comunicação. Então é uma situação embaraçosa, é uma situação complicada para todos nesse caso, para o pessoal da Veja, né, para os proprietários ou o proprietário dessa revista, e também para o Reinaldo Azevedo, né? Então, me parece, eu não sou adivinho, eu não tenho bola de cristal, né? Mas me parece,
né, que eles lá chegaram a um acordo e daí o Reinaldo Azevedo pediu demissão para ficar menos feio para ele, né? Então é o que me parece, assim, parece assim o mais racional de tudo. É melhor uma pessoa pedir demissão do que ela ser demitida. E agora, dos 4 empregos que o Reinaldo Azevedo se orgulhava tanto, ele tem 2 ainda, né? Ele continua na Rede TV como comentarista e como colunista na Folha de São Paulo, como ele disse no Jornal do Boris. Eu continuo como colunista no maior jornal do país, né? Então, nesses 2 meios de comunicação, o Reinaldo Azevedo continua. Mas observando assim a trajetória do Reinaldo Azevedo, né, nesses últimos meses, né, ele que em 2014, 2015, né, figurava aí como uma grande personalidade do meio jornalístico, criticando o PT, a esquerda, né, depois ele foi se posicionando nitidamente do lado do PSDB, se tornando parcial, né, parcial, porque ele não é um jornalista imparcial, né, ele tem uma quedinha pelo PSDB, ele é um tucanão, porque do contrário ele não teria sido flagrado conversando com a Andréa Neves. É claro que a Andréa Neves estava grampeada e não o Reinaldo Azevedo, mas aquela conversa não me pareceu assim uma conversa entre um jornalista e uma fonte, né? Discutindo alguma questão. O Reinaldo Azevedo ele não estava procurando informações naquela conversa ali, né? Ele não estava. O papo era outro. O papo não era apenas jornalístico do jornalista entrevistando a sua fonte para recolher informações para fazer uma matéria. O papo era outro. O papo era outro. Por mais que o Reinaldo Azevedo tente negá-lo, né? Por mais que ele tente negá-lo. Mas assim, as máscaras vão caindo, né? Eu acredito que todo mundo pode se posicionar do lado que quiser, né? As pessoas são livres para adotarem o posicionamento que é melhor para elas. Mas o problema é quando alguns jornalistas tentam passar uma neutralidade, mas na verdade são tendenciosos, né? O Reinaldo Azevedo tenta se colocar acima de toda essa situação, mas ele é um tucano. Ele é um tucano, né? Tendenciosamente, ele é um tucano, defende o PSDB e ele fica bem ofendidinho quando pegam no pé do PSDB e por isso que ele critica a Operação Lava Jato, o Janot, o juiz Sérgio Moro, porque ele vê que cada vez mais a corda aperta no pescoço do PSDB. O Aécio Neves caiu, o Fernando Henrique também está com a corda no pescoço e tantos outros. E isso incomoda o Reinaldo de Azevedo, porque ele é dessa turminha. Porque ele é dessa turminha. Do contrário, ele não se incomodaria com a Operação Lava Jato, com o Janot, com o juiz Sérgio Moro, mas incentivaria a investigação do PSDB e não ficaria irritadinho, né? Então, assim é na vida, né? Assim é na vida dos seres humanos, né? Nada fica oculto para sempre. Num determinado momento, as máscaras acabam caindo. As máscaras acabam caindo. Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.